Nesse momento eu estou propenso a fazer um vídeo com uma coisa que tem me incomodado ultimamente. A dificuldade das pessoas de pensar o macro e a luta por essas pessoas de ficarem lutando para que o micro se estabeleça. Ou seja, o grande e o pequeno. Macro no sentido de grande, amplo, para além do dia a dia, para além do concreto, para além das coisas concretas. O micro, exatamente micro no sentido de pequeno, das coisas concretas. E a minha tese, e eu espero tratar dessa tese e refletir sobre essa tese no decorrer desse vídeo, é de que a dificuldade que as pessoas têm de se aproximarem da filosofia fazem com que elas tenham exatamente essa dificuldade de sair do micro para o macro. É exatamente isso que a gente vai tentar testar, refletindo junto com você nesse vídeo. Então, antes de falar sobre o macro e o micro, sobre essa questão da filosofia, da dificuldade que as pessoas têm de se articular com a filosofia, eu gostaria de primeiro fazer uma relação entre filosofia e cultura, para que a gente possa se inteirar nesse passo a passo. Então, o que se quer dizer com a expressão cultura? E aí eu gostaria de trazer alguns teóricos. Por exemplo, Dawson, ele fala que a cultura é uma forma da sociedade, ou seja, um modo de ser da sociedade, um lugar onde eu entro na sociedade. Imagine aí então uma forma de bolo onde a massa tem que se adequar. Então é a forma, a sociedade faz esse formato, essa forma, e nós precisamos nos adaptar. O Niebuhr, ele fala que a cultura ela é um ambiente artificial e secundário imposto à natureza. Ou seja, se a gente perceber que nós temos algo que com o qual a gente já vem, que seria o estado de natureza, o nosso ser natural. Então nós nascemos, e aí esse nascer traz consigo um ambiente, uma realidade, ou seja, ao nascer nós somos colocados numa realidade, numa situação, num lugar, num tempo, num espaço artificial. Artificial no sentido de ars, ou seja, aquilo que é feito, aquilo que não vem naturalmente, né? Artificial no sentido de oposto a natural. E esse ambiente ele é secundário. Por quê? Porque o primeiro ambiente no qual nós nos encontramos, que é um ambiente não artificial, é o ambiente da natureza. E por último, disse que esse ambiente, que é artificial, que é secundário, ele é imposto para nós. Então Niebuhr vem com essa perspectiva. O Kroeber já vai nos dizer que a cultura seriam atributos, ou seja, coisas que são dadas, atribuídas, e são produtos, né? Então são atributos, são qualidades, são realidades e são produtos, portanto, são produzidos pela sociedade humana. Que esses atributos, ou seja, essas coisas próprias e esses produtos da sociedade humana, esses elementos são extrassomáticos, ou seja, elas acontecem na realidade externa ao soma, ou seja, ao corpo da gente. E
portanto, esses atributos, esses produtos da sociedade que existem, que se formam fora do corpo da gente, portanto, fora do elemento natural ao nosso corpo, ele é transmissível de uma forma não biológica. Ou seja, o que é natural é transmitido para a gente biologicamente, o que a gente poderia dizer que geneticamente, não é? É aquela diferença que a gente estuda no ensino médio de fenótipo ou fenotipo e genótipo ou genotipo. Então, a cultura seria uma espécie fenotípica, algo que vai nos sendo oferecida pelo fenômeno da realidade, pelo dia a dia, pela sociedade de uma forma geral. Também a gente poderia trazer o conceito de cultura do Bernard Lonergan. Para o Lonergan, nós teríamos a cultura como um conjunto de significados e valores que dão forma, que dão formato aos modos comuns de vida, ou seja, que a cultura ela é um grupo de coisas que nós adquirimos, de sentidos, de símbolos, de sinais, de formas de explicação do mundo que vão nos sinalizando o modo de ser do mundo. Então, significado no sentido de signo, aquilo que sinaliza, aquilo que simboliza, né? Então, a sociedade vai nos oferecendo sinais que fazem a gente ler a realidade, valores que fazem com que nós tenhamos um modo de viver, um modo de ser, um modo de pensar no mundo, né? Então, seria uma coisa para a gente se perguntar diante de todos esses conceitos, né? Do Dawson, do Niebuhr, do Kreber ou do Lonergan. A pergunta fundamental seria: a cultura em si é um produto humano ou ela é produtora do ser humano? Ou as duas coisas, né? Ela é produto e produtora do ser humano? Sim, então seria esse o elemento fundamental. Em uma síntese, a cultura ela é um produto e produtora também do ser humano. Por que ela é um produto? Porque nós vamos pegando a natureza, pegando a realidade natural, e a essa realidade natural nós vamos dando um outro formato, ou vamos adaptando na medida das nossas convivências com o próprio mundo externo a nós, físico, natural, e também com o ambiente interno enquanto sociedade, e interno como nós mesmos. Uma outra pergunta que nós poderíamos fazer surgir daí a cultura, ela se satisfaz com um conceito de simplesmente distinta da natureza? E aí, certamente não, seria muito pouco, né? Então, o que indicaria, o que pressupõe o nosso profundo dinamismo da cultura, o fato de a gente ter uma cultura tão dinâmica, tão múltipla, multifacetada, ou seja, com muitas faces, né? Com muitas formas de multifórmica, né? Múltipla, ou seja, são muitas culturas que nós temos no mundo. E aí é um outro elemento a partir disso que eles estão dizendo. A cultura do homem, ela poderia se desvencilhar, ou seja, se desligar da natureza e simplesmente opor a essa natureza, o seu ser, simplesmente propor uma espécie de segunda natureza, ou seja, nós até nos esquecermos desse elemento. E aí é interessante que nós pensemos o seguinte: a crise, de certo modo, da pandemia na qual nós nos encontramos, ela é, primeiro, porque ela quebra uma natureza na qual nós
nos fixamos, né? Ela descobre, ela desvela, ela tira o véu de uma falsa natureza que nós havíamos criado. Que falsa natureza é essa? A falsa ideia de que a cultura seria uma roupa com a qual nós poderíamos nos vestir e a partir da qual nós poderíamos nos desfazer da roupa natural que nós temos. É como se nós, ao vestirmos uma roupa, nos sentíssemos tentados a tirar a nossa pele, né? A nossa pele que está por dentro. Ora, nós não precisamos mais dessa pele, porque nós já temos a segunda pele, né? Ao colocar esta segunda pele, nós, de certo modo, diríamos que não precisaríamos dessa segunda pele. Nós poderíamos, para essa discussão, trazermos muitos filósofos que discutem a questão da cultura. Nós poderíamos discutir um pouco a questão da cultura a partir do ambiente da dialética de Platão, a discussão do Emílio de Rousseau, né, que tem uma discussão muito boa sobre cultura, sobretudo quando o Rousseau, não no Emílio, mas no Contrato Social e sobretudo também no Origem das Desigualdades, né? Ele vai nos trazer a discussão de que o homem ele vive, de certo modo, uma espécie de inferno da sua vida, de infelicidade, a partir do momento em que ele começa a se socializar. Então, lá, de uma forma natural, o homem nascia bom, feliz, no chamado estado de natureza. E à medida que o homem começa a sair do estado de natureza, ou seja, do seu estado natural, e começa a viver em sociedade, a se culturalizar, o homem começaria o seu momento de infelicidade. Daí aquela frase conhecidíssima do Jean-Jacques Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasceu livre, mas sempre se encontra a ferros, sempre se encontra escravizado. No estado de natureza o homem era feliz, e no estado de sociedade o homem se afasta dessa felicidade natural, enfim. Então nós poderíamos pegar Rousseau, Kant, Hegel, o próprio Marx, o estruturalismo, né, a Escola de Frankfurt, para a gente discutir também essa questão da cultura, sobretudo Walter Benjamin, né? E de uma forma geral toda a Escola de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer, a gente poderia trazê-los todos para discutir. Mas eu não quero ficar na filosofia densa, eu quero trazer questões para a gente refletir aqui. E essas questões apontam basicamente para essa realidade na qual nós nos encontramos. Então, a insegurança das pessoas nesse momento de pandemia se dá exatamente porque todo o arcabouço, né, toda a construção cultural que nós anteriormente havíamos feito, né, e debaixo da qual nós estávamos protegidos, essa realidade vai se desconstruindo, vai ruindo, não é? Mas ela vai ruindo e vai nos cobrando que também nós tenhamos alguns comportamentos diante de algumas certezas, não é? Uma das certezas é que o homem construiu aquele elemento cultural, mas esse elemento cultural não pode substituir, suplantar, jogar na lata do lixo o elemento da natureza. Eu tinha começado fazendo a pergunta, falando do macro,
do micro, da dificuldade das pessoas de pensar as questões macro e de ficarem nessa pandemia discutindo o micro, discutindo as micro questões, as questões pequenas do dia a dia. Então, ligando essa questão com o elemento da cultura, da natureza, nós poderíamos pensar como conhecer a natureza específica do homem se nós partirmos apenas a partir do pensar a cultura, do conhecer a cultura, do falar sobre a cultura, né? O ser do homem, ele se define apenas como uma manifestação cultural, ou seja, como técnica cultural, como ciência cultural, como arte cultural, como o elemento religioso, como o elemento político, sociológico, etc. Não é? Ou seja, o dinamismo cultural poderia, de certo modo, ser capaz de fazer subsistir de fazer se sustentar toda a nossa vida, daria conta, o elemento cultural daria conta de toda a complexidade da nossa vida? E aí, claro, uma pessoa minimamente inteligente já diz, não dá conta. Nós não podemos transformar tudo em cultura. Não é? Ou seja, ao pensar em cultura, nós poderíamos pensar que a cultura não consegue subsistir sem, por exemplo, a dimensão do absoluto, do universal, do macro, não é? E, portanto, essa cultura estaria fadada ao fracasso. Se nós pegássemos, por exemplo, a pressuposição lá de Aristóteles, de Platão, de que nós nascemos já com todo o elemento que a gente vai chamar de cultural, e a gente teria só que relembrar das coisas do passado. Ou seja, Platão parte da ideia de que as nossas almas elas são eternas e que nossas almas elas vão e vêm, elas saem do corpo, elas vêm para o corpo, se depositam no corpo, vivem essa vida, depois elas voltam para um lugar que ele chama de hiperurânio. Nesse lugar a alma estaria em contato com todas as ideias, com tudo que nós encontramos aqui como apenas uma imagem falha. Ou seja, quando você está aparentemente conhecendo coisas novas aqui, na realidade, para Platão, você estaria apenas relembrando o que você já conhecia lá no hiperurânio. Esse elemento faz com que a cultura praticamente desapareça, a cultura seja só relembrança do passado, relembrança do que você viveu antes de ser aprisionado, né? De ser aprisionado no corpo, e portanto a alma ela vai se aprisionando no corpo, vive essa experiência concreta do dia a dia, o que ele vai chamar de experiência sensível, né? Tenta saltar de vez em quando, sai um pouquinho dessa prisão através das ideias, através da filosofia, através da reflexão, através da dialética, do diálogo que traz um pouco a superação das minhas opiniões e chega a alcançar um pouco a ideia, né? A verdade, a luz da verdade, né? E depois, quando o corpo morre, a alma se liberta e volta para o hiperurânio, e no hiperurânio ela se realiza por completo, porque ela volta a ter contato com as ideias puras, né? O bem em si, sobretudo, o belo em si, o justo em si, todas as ideias concretamente. Mas a minha discussão é exatamente isso.
Como nós nos fixamos muito no micro, como nós nos fixamos muito no cultural, como nós estamos agora viciados em discutir apenas as coisas do dia a dia. E agora, como nós temos imensa dificuldade de minimamente pensar a vida de um ponto de vista mais amplo, de começar a sair da cultura, de sair do canto da roupa, dessas realidadezinhas do dia a dia, nós, quando estamos diante de grandes problemas, nós ficamos desesperados. E ao ficarmos desesperados, nós queremos manter a realidade anterior, porque essa realidade anterior era a realidade na qual nós nos encontrávamos de uma forma mais tranquila, mais segura ou menos insegura. É dizer, a dificuldade de refletir, a dificuldade de ter contato com a filosofia e a dificuldade de sair de perguntas concretas do dia a dia, como que horas são, o que é que eu preciso, como é que eu vou comer, como é que eu resolvo esse problema, como é que eu ajeito essa porta, como é que eu conserto essa fechadura, como é que eu pinto essa parede, quais são os cremes concretos, os cremes que eu vou usar para alisar minha pele, como é que não sei o que, como é que isso. Enquanto a gente fica discutindo coisas do micromundo, do mundo concreto, nós vamos nos acostumando a isso. E aí eu gostaria de resgatar uma figura, uma metáfora que me parece muito bonita no livro Mundo de Sofia, que inclusive eu te recomendo ler, porque é um romance muito legal, do Josh Steingarten. Inclusive tem o Mundo de Sofia como uma novela. Não sei se essa novela está em português ou está dublada em português. Pelo menos eu penso que legendada em português certamente você encontra no YouTube. É uma novela dinamarquesa. Inclusive o nome da minha filha surge dessa novela. Mas no livro, Josh Steingarten vai dizer que os filósofos e as crianças nascem de uma forma diferente. E assim, começa ele, nós estamos num espetáculo de mágica. Um espetáculo de mágica aparentemente comum. É um mágico que vai tirando o coelho de dentro da cartola. Mas ele diz, nós não somos o mágico, nós não somos a cartola, nós nem sequer somos o coelho. Nós somos os vermezinhos que estamos nos finos pelos do coelho. E aí ele diz, as crianças nascem nas pontas dos pelos do coelho, nas pontas dessas. E com o passar do tempo as crianças vão descendo, as responsabilidades vão fazendo a criança descer para a base do pelo do coelho. Os filósofos são aqueles que voltam para as pontas dos pelos do coelho. Por isso que as crianças e os filósofos, diz Josh Steingarten, as crianças e os filósofos costumam fazer perguntas que as pessoas que estão na base não têm paciência para ouvir, com as quais elas não têm paciência de lidar. Elas estão vivendo o mundo concreto do couro do coelho. E elas estão desprezando aonde elas estão. Qual o sentido de elas estarem ali? Então, à medida que nós nos fixamos no mundo concreto, seguro, nós inclusive queremos balançar o pelo para que os filósofos desçam, para que as crianças parem de fazer perguntas capciosas, perguntas que nos lembrem que nós estamos meio perdidos. Daí a estranheza com que eu me encontro hoje
de ver que em muitas lives as pessoas tentam, de certo modo, discutir as mudanças pequenas. Então, uma live sobre as ferramentas da pedagogia para lidar com as aulas remotas. Aí outra live, as opiniões do Bolsonaro e as reações internacionais. A subida do dólar e não sei o quê. Porque se a gente sempre pensa no micro, por mais que a gente esteja vivendo uma realidade totalmente nova, nós ficamos perdidos discutindo as coisas concretas do dia a dia. A depressão que surge no momento pandêmico. Os novos cenários concretos que se apresentam pós-pandemia. A economia da crise da pós-pandemia. As relações dos governos pós-crise, não sei o quê. Os remédios que estão sendo usados como possivelmente curadores do vírus. Então, a gente vive discutindo apenas o micro. A gente vive discutindo apenas as questiúnculas, as questõezinhas pequenas. E eu convido você, para não me delongar mais, porque esse vídeo ficou muito longo, mas eu queria fazer todo esse apanhado, eu queria que nós começássemos a pensar uma sequência dos próximos vídeos, pensando no macro. Pensando agora em sair da base do pelo e voltar à ponta do pelo, para vermos todo o espetáculo de mágica. Talvez nós nos apercebamos de que essa pandemia está sacudindo a base para que todo mundo volte para a ponta do pelo. Porque aí, voltando agora, enquanto adultos, enquanto pessoas amadurecidas, enquanto pessoas capazes de reflexão, voltando lá para cima e percebendo qual é o macro, o sentido de ser do todo, nós possamos descer e comunitariamente discutir agora o novo normal. Sem termos uma nova base, nós não teremos um novo normal. E é impressionante a quantidade de gente que tem arraigada ao antigo normal. É gente ainda procurando as revistas que têm qualis. As pessoas ainda procurando aquilo que vai dar lucro e manter a sua empresa. As pessoas querendo que depois a sua igreja continue concretamente tendo o mesmo número de fiéis ou mais, que isso se reverta em número de dizimistas. As pessoas que querem manter o poder anterior, as mesmas regras eleitorais, as mesmas regras democráticas, as mesmas regras dos acordos anteriores. Nós precisamos rediscutir, reviver, reavaliar, trazer para nós a discussão macro-fundamental. Cultura, natureza. E esses dois elementos em choque, em discussão, como nós somos enquanto natureza, como nós somos enquanto cultura, e aí construirmos, a partir dessa essência do homem como ser natural e cultural, construirmos o novo normal, com o elemento cultural e natural da pandemia.
Compartilhe esse vídeo, vamos fazer essa discussão juntos. Se inscreva, acione o sininho e dê sua opinião com like ou dislike. A gente se encontra no próximo, continuando a pensar o macro.